Gente, bom dia, que a graça e a paz estejam com todos. Esse aqui é mais um vídeo que a gente está cumprindo nosso propósito nesse canal aí de aplicar a teologia à nossa vida. Já falei em outros vídeos, eu tenho observado que às vezes a gente tem uma vida espiritual, nossa vida de semelhança a Cristo, ela é um pouco superficial, né, onde Cristo está meio periférico na nossa vida. É porque a gente lê pouco Bíblia, né, gente? Muitas vezes essa é a grande causa, a grande dificuldade. Mas, além disso, né, a gente, mesmo, né, quando nós temos essa prática sistemática de leitura das Escrituras, às vezes nós nos deparamos com alguns textos que são difíceis de nós entendermos, né? E na igreja que eu pastorei, no Sol Nascente, nós temos a prática de trabalhar em cima do livro do início ao fim, seja em escola bíblica, nas pregações, na pregação expositiva, lectio contínuo, seja nos estudos semanais. Então não tem como a gente fugir do texto. O texto está lá, nós precisamos encarar o texto. E aqui fica uma palavra de desafio, né? Quando você se deparar com um texto que é de difícil compreensão, como nós vamos ler aqui agora, Jeremias 16, vamos ver aqui os 4 primeiros versículos, que você encare isso como um desafio de aprendizagem. Não fuja do texto, porque fugir do texto não vai trazer crescimento no conhecimento de Cristo para a sua vida. Então, esse aqui é o exercício nosso hoje. Enfrentar esse texto. Está em Jeremias 16. Nós usamos a versão NVT, a nova versão transformadora. Ela tem uma equivalência dinâmica, não é formal como a Almeida. Mas ainda assim ela é bastante fiel, né? E a linguagem dela, no contexto que eu estou, eu acho que é bastante adequada. Então, o texto fala assim, Jeremias 16, de 1 a 4. Recebi outra mensagem do Senhor, o profeta falando, né? Ele disse, não se case, nem tenha filhos neste lugar, pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesta terra, e a respeito de suas mães e seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis, ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Pesado, né? Morrerão por guerra e fome, e seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Muito provavelmente, se a gente se deparar com um texto desse, sem ter esse desafio, né, de buscar a compreensão, buscar o crescimento, Jeremias talvez seja um livro que você não volte nunca mais. O problema é que isso vai se somando. Existem outros textos difíceis. E a Bíblia, aos poucos, ela passa a ser a nossa vida algo mais periférico, que a gente acaba concordando com as teorias aí de que a Bíblia não se aplica à vida real, mas não é assim. Não deve ser assim. É, um aspecto importante para nós entendermos textos difíceis, esse e outros, é nós termos muito bem definido na nossa mente alguns atributos de Deus. Quando nós entendemos alguns atributos de Deus e a gente olha para esses textos difíceis a partir dessa compreensão de quem Deus é, a gente tem uma facilidade maior de entender, digerir, nos apropriarmos da verdade e crescermos. E eu quero tratar aqui de um atributo de Deus. Deus é um Deus de reconciliação. A reconciliação, a busca pela reconciliação, faz parte de quem Deus é. Romanos 5, versículo 10. A palavra fala assim: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Gente, esse é um texto, outros textos mais mostram que o nosso Deus é um Deus que busca a reconciliação. Todos nós temos relacionamentos bons e outros não tão bons assim. Nesses relacionamentos não ruins, né, ou não tão bons, muitas vezes a gente fica na defensiva.
existem alguns atritos, então você espera que o outro tome iniciativa, porque afinal eu estou certo, né? Sabemos que, mesmo que a gente ache que nós estejamos certos, na maioria das vezes não é bem assim. Mas enfim, no nosso relacionamento com Deus, ele sempre está certo, nós sempre estamos errados. No entanto, ele toma a iniciativa de buscar reconciliação e graças a Deus por isso. Se ele não tomasse a iniciativa de buscar a reconciliação conosco, a humanidade toda ia perecer no inferno para toda a eternidade. É isso que a palavra diz. Então, Deus é um Deus de reconciliação. Então, quando nós olhamos para esse texto, a partir dessa lente, é como se fosse um óculos, né? Você põe um óculos desse atributo de Deus, você olha, então você já se sente motivado, mobilizado. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Esse é o objetivo desse nosso estudo. Nesse mesmo texto de Jeremias 16, se nós viermos aqui, versículo 14, 15, fala assim: mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que ao fazer um juramento, ninguém mais dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito, e em vez disso dirá: tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado. Pois eu os trarei de volta à terra que dei a seus antepassados. De novo, mostrando aqui que a reconciliação de Deus, ela se mostra através da história. Ele trata aqui de dois eventos, tanto o evento inicial, quando, como fala aqui, tirou da terra do Egito, né, como foi o começo do Êxodo, como agora a volta do exílio. Então aqui mostra que a reconciliação de Deus, ela se dá, ela se desenvolve ao longo da história. E isso aponta para um outro atributo, que é a fidelidade de Deus. Passaram-se aqui alguns séculos e Deus continua sendo fiel nesse seu propósito de buscar reconciliação com o seu povo. Então observem que o próprio texto aqui já nos dá algumas indicações importantes. Deus é um Deus de reconciliação e Deus, ele é um Deus fiel. Então aí a gente começa a entender melhor o que está acontecendo aqui nesse texto, né? Vamos ainda um pouquinho aqui, veja que no versículo 16, seguindo o texto, fala assim: agora, porém, isso é importante, esse porém é importante. Envio muitos pescadores que os pescarão, diz o Senhor, e envio caçadores que os caçarão nos montes, nas colinas, nas cavernas. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconderem de mim. Aqui nós precisamos entender que como é que se dá a reconciliação com Deus. E aqui entra uma figura importante, um conceito importante, que é o juízo redentivo. É o juízo de Deus sobre o seu povo, mas com o objetivo de buscar o resgate e a redenção. A reconciliação com Deus, ela não pode se dar a partir de uma borracha que se passa e se apaga. Não pode ser assim, né? É contra a lógica divina. O juízo, ele deve ser exercido para que haja redenção. É próprio o eixo do cristianismo, como nós lemos em Romanos 5,10. A redenção, a reconciliação, tem um preço a ser pago. Cristo pagou esse preço. Então, isso aqui é mais uma informação que nós temos para entender aquele texto que nós vimos aqui, início de Jeremias 16, de 1 a 4. Então, veja que a palavra, ela sempre caminha sobre dois eixos. Você sempre tem um conforto que a palavra nos traz, aqui você vê o conforto, né? Deus dizendo que vai trazer o seu povo de volta, mas antes do confronto antes do conforto existe o confronto, existe o juízo. Um preço tem que ser pago para essa reconciliação. Mas vejamos bem o seguinte, às vezes a gente pensa que esse tipo de informação, quando Deus fala, ninguém chorará por eles, como está em Jeremias 16, de 1 a 4,
morrerão por guerra e fome, seus cadáveres servirão de alimento. É como se o mal saísse do trono de Deus e caísse sobre o povo. Deus não pode conviver com o mal. Ele não é o criador do mal, né? Embora tenha Isaías uma passagem que fala que eu crio o mal, precisamos entender dentro do contexto. Ali é exatamente o mal que vem por meio do juízo, não o mal moral, né? Então, isso é importante a gente entender. Mas voltemos aqui. O que acontece com o juízo? Como é que o juízo de Deus é derramado? Veja bem. Versículo 5, Jeremias. Assim diz o Senhor: não vá a funerais para prantear, nem demonstre compaixão por este povo, pois tirei dele a minha proteção, removi a minha bondade e a minha misericórdia. Observe que quando Deus exerce o seu juízo, não é que ele olha lá de cima e manda raio na cabeça das pessoas. Ele simplesmente tira a misericórdia e permite que nós vivamos de acordo com os nossos próprios desejos, de acordo com aquilo que nós somos. Ainda em Jeremias 14, 7 fala assim: nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo. Ainda assim, ajuda-nos por causa do seu nome. Então, veja que aqui o texto mostra que quando Deus exerce o juízo redentivo com foco de reconciliação, o que Deus faz é tirar sua misericórdia e nos entregarmos a nós mesmos. É como está aqui em Jeremias 14, 7. A nossa maldade nos alcançou. E quando a gente vai lá em Romanos, a gente vê essa verdade de uma forma muito clara. Romanos 1, 24 fala, quando vem tratando da idolatria, né? Como fala assim: por isso Deus entregou os desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis, degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, gente, isso aqui é mais um aspecto para nós entendermos Jeremias de 1 a 4. Na verdade, o que acontece aqui é que essas consequências terríveis nada mais são do que resultado do que Deus, como está no versículo 5. Deus retira a sua graça, retira a sua misericórdia e deixa que o homem viva por ele mesmo, com o objetivo de buscar a redenção desse povo. Então, esse conceito de juízo redentivo, o juízo com o objetivo de redimir, de resgatar, que é exercido por meio, esse é o foco desse estudo, simplesmente do fato de Deus reter a sua graça, a sua misericórdia, nos entregar a nós mesmos, é um conceito que nos ajuda a viver, né? Porque muitas vezes a gente olha para a nossa vida e vê algumas coisas que são difíceis de lidar, consequências dos nossos pecados, né? E que a gente precisa estar atento a isso. Nós precisamos usar essas experiências, essas que nós estamos tendo, cada um tem as suas experiências, boas e outras ruins, olhar para isso com essa ótica, de que aquilo ali deve servir de fonte de aprendizado. Eu devo olhar para as situações da minha vida, seja de problemas relacionais, conjugais, com os filhos, né? E olhar para essas situações e ver a mão de Deus ali. Deus é soberano. Nada acontece na nossa vida sem o controle, né, soberano de Deus. Então, esse conceito de juízo redentivo, onde Deus nos entrega os nossos próprios desejos para nós provarmos as consequências dos nossos atos, né? Gálatas 6,7 fala que Deus não se zomba, aquilo que eu semear eu vou colher. Essa ideia é vista sob a ótica de que Deus é um Deus de reconciliação, de que Deus, na verdade, está querendo me trazer para perto, que Deus é fiel, me ajuda a olhar para aquilo que eu estou vivendo de uma forma produtiva, de uma forma que me traga crescimento. Então veja que um texto desse, que poderia ser um texto difícil, ele se torna uma fonte rica de aprendizagem, de motivação. Romanos 15,4, Paulo fala, vamos ver o texto aqui, que as histórias que foram escritas, elas foram escritas com o objetivo de nos trazer ânimo, esperança. Romanos 15,4 fala assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Paciência, ânimo, ensino, esperança.
Esse é o objetivo. Romanos 8, 28 é um texto já bastante conhecido nosso, né, que a gente já vimos algumas vezes, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. 1 Coríntios 2,9 fala que nem olho viu, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, gente, o que nós precisamos entender é que essa figura do juízo redentivo, eu vejo pouco ensino sobre isso, que é o juízo de Deus derramado sobre a nossa vida com o objetivo de nos resgatar. Não é um juízo final, é um juízo disciplinador, que vem se mostrando ao longo da história e é fruto, veja bem, é fruto desse atributo de Deus, que ele é um Deus de reconciliação, ele quer nos trazer de volta, né? É um Deus fiel aos seus propósitos. Agora, essa mensagem ela pode se tornar um pouco moralista, né? O que é a mensagem moralista? Eu acho que já falei em outro vídeo a respeito disso. Aquela mensagem que diz o que fazer, mas não como fazer. Então, o que fazer é nós olharmos para as nossas experiências a partir dessa ótica de que tudo que acontece está sob o controle de Deus e que tem um propósito redentivo, tem um propósito de reconciliação, mas às vezes nos falta o quê? Nos falta sabedoria para isso. Tiago capítulo 1, dá uma lidinha nos primeiros versículos. Fala que as provações devem nos trazer alegria, mas às vezes nos falta sabedoria para isso. O que nós fazemos? O que nós podemos fazer? Nós temos que buscar sabedoria em Deus. Clamar a Deus por sabedoria. Cristo é a sabedoria. Então, à medida que eu vou conhecendo mais de Cristo, conhecendo a sua palavra, a sabedoria vai se apropriando da minha forma de pensar. Existe um conceito importante que a gente precisa aprender, né? O que é sabedoria? É você olhar para a vida a partir das Escrituras. E essa é a sabedoria divina. Olhar para a vida, para a realidade, a partir das Escrituras. Então, queridos, é isso. Esse é o estudo, que a gente possa entender que a Bíblia ela é a fonte interminável de sabedoria para a nossa vida e que nós precisamos aprender com a palavra de Deus, mesmo em termos difíceis, né? Então, vamos buscar conhecer mais quem Deus é e olhar para aquilo que Ele revelou a partir de quem Ele é. E, com certeza, nós vamos ter um crescimento espiritual, nós vamos nos tornar mais maduros em Cristo, e esse é o objetivo desse nosso canal. Amém? Que você tenha uma boa semana e que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com todos vocês. Amém e amém.